Agora continuamos com aplicações das operações com vetores para obter equações paramétricas ou equação vetorial da reta. Então, usando vetores, nós podemos apresentar a equação da reta sem recorrer a um sistema de coordenadas. Okay? Porquê? Porque a reta que passa por os pontos A, B pode ser vista como um conjunto dos pontos P da forma A mais algum múltiplo do AB, em que o múltiplo T, multiplicação por T, é um ponto, um parâmetro T que percorre todos os números reais. Então, desta forma, nós obtemos todos os pontos da reta. Esta equação tem a mesma forma no plano e no espaço tridimensional. Esta equação também se diz paramétrica por causa do parâmetro T, né, da variável ou parâmetro T. Em coordenadas no plano, escrevendo P como um ponto móvel xy, o ponto dado x0, y0, ponto A, ponto x1, y1, o ponto P. Então nós obtemos desta equação, nós obtemos que o x é igual a x0 do ponto A mais t vezes x1 menos x0 do vetor AB, y igual a y0 do ponto B, do ponto A, né, mais t vezes y1 menos y0 do vetor AB. A relação nas abscissas e a relação das ordenadas. Nós podemos passar desta equação paramétrica para a equação geral da reta no plano, diretamente. A equação que nós já vimos, né? Como aqui resolvemos para t, por exemplo. Obtemos esta expressão e depois substituímos em baixo, na expressão de baixo. Okay? Então, estamos assumindo aqui que o x1 é diferente do x0. Okay? Se não, ou o x1 é diferente do x0 ou o y é diferente do y0. Nós podemos trocar isto aqui. Rearrumando esta expressão final, nós obtemos esta expressão, que pode ser vista como A vezes x, B vezes y, mais uma certa constante, onde o A é y1 menos y0, o B é x1 menos x0 e o C é uma constante aqui que só depende das coordenadas de A e de B. Okay, então passamos diretamente de uma equação para a outra e observamos que, né, as coordenadas do vetor AB aparecem aqui como os coeficientes de x e de y, né? Portanto, a abscissa do vetor AB aparece como coeficiente B de y aqui e a abscissa, a ordenada do vetor AB, aparece aqui como coeficiente x. Vamos já usar isto. Há uma equação paramétrica da reta R que passa pelos pontos 1, 2 e 3, 3 e da reta S que passa pelos pontos 0, 0 e menos 1, 1. Depois, determina a posição relativa de RS e, caso exista, ache o seu ponto de interseção. Bom, como é que nós podemos fazer? Ora, aplicando a relação, fórmula, né, para a equação paramétrica, o que é que nós temos? A reta R pode-se escrever parametricamente ou vetorialmente como xy igual a 1, 2, A, mais t vezes o vetor B menos A. 3 menos 1, 3 menos 2, na segunda coordenada. Okay? Então, obtemos a expressão 1 mais 2t na primeira coordenada, 2 menos t na segunda coordenada. A reta S pode-se escrever como C mais um parâmetro U, né? Em vez de t, chamei U para ser diferente, para distinguir as duas, vezes D menos C, que é menos 1, 1. Então, ficamos com menos U, em que U percorre todos os números reais. Então, os vetores, observamos que os vetores AB, 2, 1, e CD, menos 1, menos 1, são os vetores que têm a direção das retas, né? Então, a AB tem a direção da reta R e o CD tem a direção da reta S. Eles não são paralelos, ok? É fácil verificar que eles não podem ser paralelos, né? Porque, por exemplo, este aqui tem a segunda coordenada igual, as ordenadas são iguais, tá? E, portanto, se eles fossem paralelos, né, eu deveria ter as primeiras coordenadas também proporcionais. A abscissa também deveria ser proporcional. E não é. Ok? Então, mas podem verificar isto, escrevendo uma equação, verificando que, de fato, AB não pode ser escrito como múltiplo de CD, nem vice-versa. Ok? Então, se estes vetores não são paralelos, okay, então as direções das retas não são paralelas, né, significa que as retas não podem ser paralelas, não podem ser coincidentes e, portanto, têm que ser concorrentes. É a única opção no plano, né? É a única coisa que sobra. Portanto, RS são concorrentes no plano e o seu ponto em comum
tem que satisfazer o quê? Tem que satisfazer as duas equações simultaneamente. Temos que ter 1 mais 2t, 2t igual a menos o u. Temos que ter isto simultaneamente. Ou seja, reparem, significa que 2 mais t igual a u e, portanto, menos u, ou seja, menos 2 mais t, tem que ser igual a isto aqui. Ou ao contrário, não é? Menos esta expressão tem que ser igual a esta, por causa destas relações. Né? 2 mais t é u e o menos u é 1 mais 2t. Então, 2 mais t tem que ser igual a menos 2t menos 1, que corresponde a t igual a menos 1. Então, se eu fizer t igual a menos 1 na equação de R, eu substituo xy, 1, 2, 1 mais 2, 2 vezes menos 1, 2 menos menos 1, e obtenho menos 1, 1. Certo? E este é o ponto de interseção da reta, das duas retas. Né? Okay? Outro exemplo, ache a equação paramétrica da reta R que contém os pontos 1, 2, 3, 4, 3, 2 e os pontos de interseção de R com os planos coordenados. Então agora estamos no espaço, então a reta vai ter que ser, dada por uma certa equação paramétrica, então x, y, z igual a 1, 2, 3, primeiro ponto, mais t vezes o segundo ponto menos o primeiro, está aqui a expressão, ficamos com 1 mais 3t, 2 mais t, 3 menos t. Para achar as interseções com o plano xy, fazemos z igual a 0. Então, quando eu faço z igual a 0, nesta expressão, né, tenho que fazer 3 menos t igual a 0, ou seja, t igual a 3. Okay? Substituindo na equação paramétrica, obtemos, substituindo por t igual a 3, né, portanto, t igual a 3 na equação paramétrica, obtemos 10, 5, 0. Para obter a interseção com o plano yz, temos que fazer x igual a 0. Fazendo x igual a 0, obtemos que t igual a menos 1 terço. Substituindo na equação paramétrica, obtemos 0, 5 terços, 10 terços. Já com o plano, a interseção com o plano xz, nós fazemos y igual a 0, ou 2 mais t igual a 0, ou seja, t igual a menos 2, e substituindo obtemos, na equação paramétrica, obtemos menos 5, 0, 5, ponto de interseção com o plano xz. Certo? Usando a equação paramétrica da reta, nós podemos obter uma parametrização muito simples de um segmento. O segmento AB, com os pontos A e B dados, o ponto A com coordenadas x0, y0, z0, o ponto B com coordenadas x1, y, z1, determina uma reta com a equação vetorial x igual a mais t vezes AB, com o t percorrendo os números reais. Agora, observem que quando o t está entre 0 e 1, nós obtemos as coordenadas dos pontos da reta entre A, que corresponde a t igual a 0, e o B, que corresponde a t igual a 1. Portanto, quando eu escrever isto, usando as coordenadas dos pontos, A mais t, B menos A, aqui o vetor OB, o vetor OA, obtenho, de fato, isto é a mesma coisa com menos t vezes o vetor OA, mais t vezes o vetor OB, com t entre 0 e 1. E isto, para t entre 0 e 1, é uma parametrização do segmento AB. Ok? E podemos ver também que o ponto médio do segmento AB é o ponto que corresponde a t 1 meio. Quando eu faço t igual a 1 meio, aqui fica 1 meio, aqui fica 1 meio também. Então eu fico com A mais B sobre 2, né? Ou A mais OB sobre 2, que é exatamente o ponto médio do segmento AB. Então isto é uma parametrização muito útil para um segmento. Okay? É fácil escrevê-la, sabendo as coordenadas dos pontos AB, e é muito útil para resolver certos problemas. Das equações paramétricas, podemos eliminar o t, okay, e obter uma chamada representação simétrica da reta. Por exemplo, se eu tiver x, y, z igual a x0, y mais x0, mais t vezes abc, em que abc é o vetor, né, um vetor que tem a mesma direção da reta, e eu suponho, né, se tivermos todas as coordenadas a, b e c diferentes de 0, então eu resolvo esta relação para t e obtenho que pelas primeiras coordenadas o t tem que ser igual a x menos x0 sobre a. Pelas ordenadas, né, pela segunda coordenada, temos que ter que o t tem que ser igual a y menos y0 sobre b. E pelas cotas eu obtenho que o t tem que ser igual a z menos z0 sobre c. Portanto, como isto tem que valer esta identidade,
nós devemos ter esta relação. Isto é chamado equação simétrica da reta, ou equações simétricas da reta. Okay? Isto é uma forma de escrever equações da reta. Mas imaginem que o C é zero, por exemplo, né? Se o C for zero, acontece que o Z fica constante, igual a Z0, né? Certo? Então, ficamos com estas equações, passam a ser as equações simétricas da reta. Okay? E os outros casos são simultâneos. Né? Quando eu tiver um destes A's ou B ou C zero, eu observo que o valor correspondente, a coordenada correspondente é constante. Né? Então é só escrevê-la como constante. Daqui nós podemos obter um outro tipo de equações chamadas equações reduzidas da reta. Nós podemos escolher duas coordenadas, digamos y, z, e escrevê-las em função da terceira, neste caso x. Por exemplo, daqui, né, eu posso deduzir, né, que o y é igual a y0 mais isto aqui vezes b, mais b sobre a vezes x menos x0. E posso deduzir que o z é igual a z0 mais c vezes isto aqui. Então é z0 mais c sobre a vezes x menos x0. E analogamente nos outros casos, eu posso escolher para resolver para x e y, por exemplo, em vez de y, z, etc. Estas equações dizem ser reduzidas, certo? E vamos usá-las mais adiante quando estudarmos planos no espaço. Okay? Portanto, estas são equações reduzidas da reta obtidas a partir das equações simétricas. As equações simétricas vêm a partir da equação vetorial. Exemplo de aplicação. Há estas equações simétricas e reduzidas de uma dada reta. A reta dada no último exemplo. Para o último exemplo nós tínhamos x, y, z igual a 1, 2, 3 mais t, 3 menos 1, menos 1. Okay? Então obtemos as equações simétricas, né? X menos 1 sobre 3, y menos 2 sobre 1, z menos 3 sobre menos 1. Equações simétricas, isto são as equações simétricas, e para as reduzidas obtemos o quê? Por exemplo, eu resolvo para y, então y é 2 mais x menos 1 sobre 3, para z 3 menos x menos 1 sobre 3, deduzimos aqui, ou resolvendo para y e x, né? A primeira y e x, portanto tenho que resolver em função de z, então o y passa a ser igual a z menos 3 sobre menos 1, e mais 2, né? E o x passa a ser 3 vezes z menos 3 sobre menos 1, mais 1, ou mais 3 vezes isto. Okay? Ou resolvendo para y, né? Escrevendo em x e y, então x e z, então x igual a 1 mais 3y menos 2, segue esta relação, ou o z igual a 3 mais y menos 2 vezes menos 1. Está aqui. Então são todas as possíveis equações reduzidas desta reta, são os três tipos, né? Em yz em função de x, yx em função de z, xz em função de y. Em seguida vamos falar de produto interno de dois vetores e as suas propriedades, uma operação muito importante em geometria analítica.